Vamos mergulhar hoje numa ideia fascinante. A de que a salvação divina, sabe? Longe de ser aquela coisa grandiosa, de poder, na verdade está enraizada na nossa pequenez. No que o nosso texto de hoje chama de pó. E é essa frase que dá o tom de tudo. É muito forte, né? A história da salvação não é escrita com a tinta dos poderosos, mas com o pó da terra. Isso já nos convida a mudar o olhar, a ver a história sagrada por um ângulo completamente diferente. Tá, mas o que seria essa tal de pedagogia do pó? Bom, esse é o conceito-chave da nossa conversa. É como se fosse o método de Deus para ensinar, que não impõe, mas convida. E essa pedagogia depende de duas atitudes humanas: a preparação, que abre o caminho, e a receptividade, que acolhe a chegada de Deus. E para a gente entender bem como isso funciona, vamos olhar para duas figuras centrais. Vamos começar com João Batista. Ele não é o protagonista, mas sem ele a história não acontece. Ele é aquela voz, sabe? A voz que grita no deserto, preparando o terreno para algo muito, muito maior que ele. E o que João ensina é a metanoia. Isso é fundamental. A pregação dele não é sobre botar medo, sobre condenação. É sobre esvaziamento. É um chamado para a gente limpar o coração, criar um espaço vazio. E por quê? Simples. Porque só um lugar vazio pode ser preenchido por algo totalmente novo, que é o que o Messias traz. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Aplanar o coração, que metáfora! Os montes do orgulho, ou seja, a nossa mania de achar que damos conta de tudo sozinhos, precisam ser baixados. E os vales da incredulidade, sabe? As nossas dúvidas, os nossos desesperos, eles precisam ser preenchidos com confiança. É um trabalho mesmo, um trabalho interno de preparação. Agora vamos para a segunda figura, que é o complemento perfeito. Se João é a voz alta, que prepara o caminho, Maria é o silêncio que acolhe o destino. Ela é a outra face dessa pedagogia de Deus. A grandeza de Maria, segundo essa leitura, não está numa perfeição que a gente não consegue alcançar. Está em algo que talvez seja até mais difícil: a sua total, radical disponibilidade. Ela se torna o solo fértil, o lugar onde a palavra de Deus pode enfim brotar. Isso é o que se chama de pedagogia da interioridade. Guardar, meditar, deixar a palavra crescer por dentro. E essa frase, lá nas bodas de Caná, resume tudo. É a essência do papel dela. Repare que ela nunca aponta para si mesma. A instrução dela é sempre uma seta na direção de Cristo. A função dela é levar até Ele. Simples assim. E aqui fica muito claro esse contraste, né? São duas pedagogias que se completam. De um lado, João, com a pedagogia do esvaziamento, limpando o terreno. Do outro, Maria, com a pedagogia da interioridade, recebendo a semente. Um prepara por fora, a outra acolhe por dentro. As duas são absolutamente indispensáveis. Certo, mas onde esses dois caminhos que parecem tão diferentes se encontram? Pois é, o ponto de convergência, o momento em que tudo isso ganha o seu significado final, é aos pés da cruz. E esse quadro aqui, nossa, ele sintetiza tudo de um jeito incrível. João, que representa a lei, o anúncio, vê a sua profecia do Cordeiro de Deus se cumprir ali na sua frente. Maria, que é a graça, o acolhimento, testemunha o sacrifício daquele verbo que ela gerou. E em Cristo, na entrega total, a lei e a graça finalmente param de parecer opostas. Elas se fundem no silêncio de um amor que se doa por completo. Mas e para nós hoje? O que isso tudo quer dizer? A história não acaba ali com eles? O texto defende que essa pedagogia continua, que ela nos faz um chamado, que nos dá uma missão. E aqui está o pulo do gato, o paradoxo central de tudo que a gente viu. A lógica do reino de Deus vira os nossos valores de cabeça para baixo. A verdadeira grandeza não está em se afirmar, em ser grande, mas em se fazer pequeno, em diminuir para que o outro, para que Deus possa crescer. Então, a nossa missão se desdobra nisso aqui, de forma bem prática. É um chamado para a gente ter a coragem de João, de ser uma voz que aponta o que está errado, sem medo. E, ao mesmo tempo, ter a humildade de Maria, de ser um coração aberto para acolher a graça. E o mais importante, em tudo o que a gente fizer, garantir que o holofote não esteja em nós, mas naquele que realmente importa. E a gente termina com essa pergunta para ficar na cabeça. A pedagogia do pó nos desafia com essa ideia radical. Será que o caminho para a plenitude divina passa de forma meio paradoxal pelo nosso próprio esvaziamento? Será que é quando a gente se torna nada que damos a Deus o espaço para que Ele seja tudo? Fica aí a provocação.